Meus irmãos, que momento inspirador esse momento do louvor essa noite aqui. 我们今天晚上的敬拜是多么的有启发性的。 Quem sentiu a presença de Deus durante o momento de louvor? 有没有人感受到神的同在？阿门。 Isso nos lembra quando o salmista diz: Ine matov umanaim shevetachim gamiachat. Quão bom e quão suave. Vamos completar? Vamos lá. Quão bom e quão suave é os irmãos reunidos em união. Amém. 他说这个诗篇133篇讲说什么？这个弟兄和睦相处在一起是吗？何等的善，何等的美。 Amém. 阿门。 É uma alegria que nos contagia, que com certeza vamos levar no coração. 我来到我们的当中看到弟兄姐妹的和睦相处，这种的喜乐我会把这个带到我的回家去。 Amém. 阿门。 Isso é voltar à essência. 这就是回到基本。 Lembra, depois da travessia do mal que foi que teve, né, o povo de Deus começou a louvar o Eterno pela travessia do mar. 当他们这个百姓行神就让他们经过红海以后，他们就是在那边欢庆神的作为。 E nós atravessamos o mar vermelho espiritual. 其实我们也都经历过属灵的红海。 Quem já atravessou o mar vermelho espiritual? 谁有经过属灵的红海这里了？ Então glorifica o nome de Deus nessa noite. 我们向神说荣耀你， Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. 神的名是被荣耀直到永远。 Aí voltando ao primeiro século, diga assim comigo, vocês que falam português, dizem comigo e com o pastor Chang, os irmãos que falam mandarim. Diga assim, voltando 我们回到 ao primeiro 第一世纪， século. 回到第一世纪。 Vamos mais forte um pouquinho para dar para escutar até em Jerusalém. Vamos 我 lá? 们从这里慢慢回到耶路撒冷， Diga assim, voltando 回到 ao primeiro 第一 século. 世纪。 Amém. 阿门。 Rabino, o que é voltar ao primeiro século? 拉比回到第一世纪是什么意思？ Aí você vai voltar muitos anos atrás, 我们要回到好几年前， muito tempo atrás, 非常悠久的历史。 e vai lembrar que no primeiro século 我们会记得第一个世纪， foi o começo da missão física de Yeshua 就是耶稣在地上的一个使命， e também dos seus discípulos. 跟他的门徒们。 Os irmãos vão lembrar que Yeshua nasceu em Belém, da Judéia, 我们知道耶稣是在犹大的伯利恒出生的， mas começou o seu ministério na Galileia. 但是他的事工是从加利利开始。 Amém? Aí nessa foto, né, 这 nós 张的 temos 相 que 片， Yeshua pregava nas sinagogas continuamente. 他说耶稣在各会堂教训人， Nessa foto você está vendo uma sinagoga antiga, 传道。这个是一个古迹哈，就是以前的会堂的， na realidade ruínas de uma sinagoga antiga, 我们叫什么？会墟，以前的会墟就是会堂的， sobre os fundamentos de uma sinagoga da época de Yeshua. 这就是以前的一个这个会堂。 Essa Esse do Sinai. sinagoga fica bem às margens do mar da Galileia, 这是在加利利海的海边附近， o mar em que Yeshua andou sobre ele. 所以这个加利利海是耶稣在它上面行走的。 Então essa sinagoga fica bem às margens do Kinneret, como a gente diz em hebraico. 就是在这个加利利海的这个边缘， Yeshua pregou muito nesse lugar. 耶稣常在这个会堂里面传道。 Mas havia uma diferença do rabino Yeshua para os demais rabinos na época. 但是耶稣他成为一个拉比，他的讲道跟其他的拉比是完全不一样的。 Porque a mensagem de Yeshua era carregada de muita autoridade espiritual. 但是耶稣所传讲出来的是充满一个属灵的权柄， De muitos milagres e maravilhas. 很多的神迹跟奇事，
Então, nesta sinagoga, 在这个会堂， Yeshua pregou, 耶稣在那边传道过， Yeshua ensinou, 耶稣在那个地方教训人， e muitas libertações ocorreram na vida de muitas 许多 pessoas. 人的生命就被释放。 Quem pode dizer amém? 大家可以说阿门吗？ E ali na foto você está vendo um judeu, discípulo de Yeshua. 啊，你会看到那个相片就是耶稣的门徒。 Na época eu estava de barba, né? Hoje 啊， estou 我 sem. 那时候就是还有一些的呼吸。 Amém. Aliás, nesse dia que eu estava com os irmãos chineses também aí. 啊，这一天就是我跟一团我们华人的基督徒去拜访。 Eu 啊这个 pregava em inglês e o Jerry traduzia para o mandarim. 我用英文啊讲道，然后这个郭弟兄他就翻译成中文。 Amém? 阿门。 Então aqui você vê em Lucas capítulo 4 e versículo 15. 那 E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. 他在各会堂教训人，众人都称赞他。 Amém? 阿门。 Vocês lembram que hoje de manhã nós tivemos o Shabat, não foi esse aquele momento especial, todos juntos aqui? 我们今天早上就是有一个 Shabbat，大家在这里有一个特别的时间。 No primeiro século, Yeshua fez muitos desses momentos que nós tivemos aqui de manhã. 就像我们今天早上在做的，耶稣的时代，他就一直不停的在做这个事情。 Nós não estamos mais no primeiro século, 我们不是在第一世纪了， mas ele esteve conosco nessa manhã. 但是神与耶稣今天早上就与我们同在。 E quem sentiu a presença de Yeshua nessa manhã? 你今早有没有经历到神的同在？阿门。 Não foi o Rabino Bonner que ensinou de si mesmo, 不是因为莫尼他靠自己来教导， não foi o pastor Chang que fez a tradução de si mesmo, 也不是詹姆斯他靠自己来翻译， mas o nosso mestre dos mestres que nos inspirou essa manhã. 就是我们最大的老师、最大的这个拉比，他来教导我们耶稣基督在我们的当中。 E nos deu força para trazer a palavra. 那他赐给我们力量来传扬他的话。 Então, voltar ao primeiro século, 回到第一世界， em 世纪 primeiro ponto, 第一点， é lembrar da missão fundamental de Yeshua. 我们来看到耶稣最主要的使命。 Quando você vai para Atos dos Emissários ou Atos dos Apóstolos, 我们如果看到《使徒行传》， capítulo 10 e versículo 38. 我们看的那个第10章阿杜就是《使徒行传》第10章38节。 Eu não coloquei o versículo na tela, mas vocês podem abrir. 你可以打开阿杜 Atos 10 e 38. 使徒行传第10章第38节，你可以打开你的圣经。 Atos 10 e 38. Está abrindo aqui no meu para ler com vocês em português.《来，使徒行传》的第10章第38节。 Amém? 阿门。 Assim como Deus ungiu a Yeshua de Nazaré com o Ruach HaKodesh, com espírito e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do inimigo, porque Deus estava com ele. 神怎样以圣灵和能力高了那拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他到处奔波，行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。 Eu gostaria de pedir a vocês, se o pastor Chang pudesse ler mais uma vez, os irmãos acompanhassem em língua chinesa, voz alta, e nós vamos ler em português, você junto 我 comigo. 们再一次中文，大家大声的来读一次好不好？来，神怎样以圣灵和能力高了拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他到处奔波，行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。 Agora vamos em português? Vamos lá. Como Deus ungiu a Yeshua com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do inimigo,
porque Deus era com ele. Quem pode dizer amém? 你可以说阿门吗？ Amém. Então, na primeira parte, nós temos aqui, Deus ungiu a Yeshua de Nazaré. 我们就说神膏抹了耶稣基督。 Vocês vão lembrar que Yeshua nasceu em Bethlehem, em Belém, 耶稣在伯利恒出生， mas ele foi criado em Nazaré. 然后他在拿撒勒成长。 Passou um tempo ali com a sua família em Nazaré, onde cresceu, 他跟他的家人住在拿撒勒啊，在那边成长。 em conhecimento humano e também conhecimento espiritual. 他怎么讲？耶稣身量成长，他的智慧也跟他成长。 Aos 12 anos de idade, 当12岁的时候， Yeshua vai com os pais para Jerusalém. 他跟他的父母们到耶路撒冷。 No período da preparação do Bar Mitzvah, 他就是这个到12岁的时候是犹太人的成人礼。 o Bar Mitzvah é uma cerimônia que o garoto judeu tem aos 13 anos de idade. 这个 batisma 就是这个犹太人到12岁转13岁的时候， Ele se torna espiritualmente de maior. 他就说他属灵的生命成为一个成人。 E a minha família teve um privilégio muito grande 我的家庭有一个很大的特权， de ter o vosso pastor 就是你们的牧师张牧师。 na cerimônia de Bar Mitzvah do meu irmão mais novo. 这个在我弟弟的最小的弟弟在成人礼的时候，我在那边。 Ele esteve na sinagoga juntamente conosco. 我就在那个会堂一起在那边敬拜。 Quem pode glorificar a Deus? 我们说来荣耀神。 Foi um dia assim histórico, muito marcante na vida de todos que estiveram ali. 我们在那里的会堂，在那边的敬拜，就是一个历史性的纪念。 Foi no dia que na sinagoga a gente ouviu mandarim, hebraico, inglês, português. 那一天就是第一次在那个会堂里面听到英文、中文、普文跟希伯来文。 Amém? 阿门。 Eu disse a ele que depois vou enviar o clipe desse dia maravilhoso. 他还要把那一个这个怎么讲那个视频要传给我，我都还没看到了。 Meu irmão esteve lendo o rolo da lei de Deus em hebraico. 然后我们就拿那一个这个原本的那一个哆啦就是摩西的五经，在那边读出来。 Foi um dia muito alegre para nós. 我们真正是一个非常喜乐的一天在神面前。 E enquanto eu estou aqui ministrando, 当耶稣在服侍的时候， meu irmão está me substituindo lá na congregação ministrando também. 对不起，今天我来到这里，我的弟弟19岁，在我们那边的教会，他在那边讲道。 Amém. 阿门。 Agora, a diferença muito grande de Yeshua para o meu irmão, 耶稣跟我弟弟的差别在哪里？ que no dia do Bar Mitzvah, na cerimônia, meu irmão, quando viu muita gente, ele ficou bastante nervoso. 我记得我弟弟在那天过那个成人礼的时候，他看到很多人，他那天就是会一直很抖的，很紧张。 Mas Yeshua, com 12 anos de idade, 但是耶稣12岁的时候， ele conversava normalmente com os demais rabinos. 你知道吗？他跟12岁的时候，跟很多很大的这些拉比，很正常的谈话。 Fazia perguntas profundas. 耶稣是问的很多很深的问题， E também respondia perguntas profundas. 而且呢，人家问他，他也回答很深奥的问题。 E os rabinos da época olhavam assim para Yeshua e admiravam o tão grande conhecimento que ele tinha. 然后那些老的拉比看到耶稣12岁，对神的话的认识很惊讶。 Os estudos na época não eram fáceis. 你知道吗？当时要读摩西五经是没有那么容易的。 Porque, por exemplo, hoje vocês têm Bíblias impressas. Bíblias impressas. 今天我们都有印刷的圣经， Tem Bíblias no celular. 你手机有圣经。 Mas na época era um rolo da lei por sinagoga. 那时候一个会堂只有一卷这个摩西五经， Nem todo mundo tinha um rolo da Torá. 不是每一个人都有一个摩西五经的那个古卷。
E se tivesse, o peso era muito grande para levar. 你知道吗？那个摩西五经是 quantos quilos são？ É, 12 quilos, quase. 那一个摩西一管是12公斤。 Eu estava no carro com o pastor Chang na vinda para cá. 哎，我在这次啊，张牧师要把我载到这边的时候， Lembrando do nosso aluno que levou a Torá de Maceió ao Recife no colo. 哎，我记得我们上次要去这个会堂的时候，他的一个学生把这个原本的多拉，他从马赛奥抱着带到 Recife。 Você já pensou, Recife? 哎， Você já pensou se cada tivesse que trazer um rolo da Torá no braço para a congregação? 你有没有看到一个人要带一个多拉12公斤带到礼拜堂来敬拜？ E na época era um rolo da Torá por sinagoga. 以前是只有一卷，每个会堂只有一卷。 Então as crianças iam para a sinagoga, 那些小孩子要到会堂， para a escola bíblica chamada de yeshiva. 他一个这个圣经的课程叫做 Yeshiva， 读圣经。 Diga assim comigo, yeshiva. 跟我说 Yeshiva， Então todos estudavam de um rolo só. 我们就是用那一卷同一卷在那边读经。 E aí onde era a parte mais difícil, porque o rabino tentava fazer com que as crianças gravassem os textos bíblicos. 那这个最困难的地方就是拉比就是要帮助这学生把所读的经文记在他头脑里面背起来。 Hoje qualquer dúvida que a gente tem é lá no Google, né? 哎， No Rabino Google, o pastor Google escreve lá o versículo e entra, mas na época não tinha Google. 今天你要找一段圣经，你到网络里面按下去就跑出来了，对不对？以前没有。 Então tinha que prestar atenção o rabino ler e gravar as passagens bíblicas na mente. 所以他们就要去那边会堂，很认真的听，而且听了要把它背起来带回家。 Eu lembro quando eu era criança, 我记得我小时候的时候， fazia uma coisa errada. 我如果做错事情， O pai dizia: você vai ler um capítulo da Bíblia toda de manhã. 然后他说做错事情，说明天你一早起来，整章要读好，读整章的圣经。 Fazia outra coisa errada, eles vai ler um capítulo à tarde. 然后再做一个错事情，下午要再读另外一章。 Outra coisa errada, agora é um capítulo à noite. 然后又做错事情，晚上又读一章。 Todos os dias era um capítulo de manhã, um capítulo à tarde, um 你 capítulo 知 à 道我 noite. 每天早上都一章，中午都一章，晚上都一章，我随便的发就有呢。 Terminei tornando-se professor das Sagradas Escrituras. Amém? 然后就是这样变成老师。 Foi um bom castigo isso. 这种的惩罚是蛮好的啊。 Amém? Mas aí tinha a Bíblia impressa para ler. E Yeshua, na época de Yeshua, não. Era tudo aprender de um rolo da Torá, da sinagoga e ter que gravar na mente. 那我当然被惩罚，我是可以读圣经本的哈。耶稣的时代是没有的，都是要去会堂听，然后记起来。 Então, a criança que tivesse dificuldade para gravar, 如果小孩子是有困难来背这个经文的， depois do Bar Mitzvah, não passava para a escola maior de formação rabínica. 所以他做成人礼，如果圣经的知识不够，他是不能升级的。 Que a gente chama de Yeshiva Gedolah. 我们叫做什么？Yeshiva Gedolah. Yeshiva Gedolah. Diga assim comigo, Yeshiva Gedolah. Gedolah. Mas quando Yeshua estava em Jerusalém, o centro ali da turma de rabinos, 当耶稣在那个耶路撒冷很多的拉比在一起谈话的时候， que ele começa a comentar as escrituras, 他们开始在那边分享读神的话。 os rabinos viram que era um adolescente diferente. 他看到他是一个不一样的少年人。 Não sabiam eles estavam conversando com o Filho de Deus. 这些拉比不知道说他们在跟神的儿子说话谈话。 Quem pode glorificar a Deus nessa 我 noite? 们在这是荣耀神。阿门。 Amém. 阿门。 Depois desse período dos 13, 当他满13岁的时候， Yeshua seguiu assim nos estudos, 他继续读书，在家里成长。 também trabalhou como carpinteiro, como vocês sabem. 我们知道他是成为一个木匠。 Mas quando se aproximou dos 30 anos de idade, 但是就是当他大约30岁左右，
ele desceu ao Rio Jordão 他就经过这个约旦河， para encontrar-se com João o Imerssor. 就是跟这个施洗约翰相碰， O João, filho de Zacarias, 就是撒加利亚的儿子施洗约翰， que a gente chama em hebraico de Yohanan ben Zechariah. 就是撒加利亚的约翰， Ele desceu para assim ser imerso por ele. 那就是他去让这个施洗约翰来受洗。 Em 2016, nós tivemos o privilégio de batizar muitos irmãos chineses no Rio Jordão. 2016年，我们带了一群的中国人的华人的弟兄姐妹，就在约旦河那边施洗， Foi um momento glorioso. 真是非常荣耀的时刻。 Alguns soldados do exército Israel ficou assistindo. 有一个那个以色列人的军兵在那边看我们， Ele viu aquele rabino passar com o talit e os irmãos chineses acompanhando. 他看到这个拉比穿着这个打笠，然后一群华人的弟兄跟着， Foi um dia engraçado. 真是很有趣的一天。 Por que engraçado? Porque na hora que eu entrei, eu escorreguei e caí. 因为我进入水的时候，我一滑下去就沉进去。 E eu falei para os irmãos brincando que estava testando a profundidade. 然后我跟他玩说，我是在尝试这个河有多深。 Mas eu acho que o Jerry disse que eu caí mesmo, porque todo mundo começou a rir. 但是郭弟兄说没有，你不是去尝试，你真的是掉下去，大家开始笑。 Mas na sequência foi um dia maravilhoso para todos. 但是那一天真的是非常奇妙的一天。 João o Imerssor havia batizado muitas pessoas no Rio Jordão. 施洗约翰曾经在约旦河向许多人施洗， Pessoas que apesar de fazerem parte do povo de Deus, 虽然他们都是神的百姓， mas estavam com os corações afastados do eterno. 但是他们的心是远离永生神的。 E João o Imerssor, com muito amor, os imergia no Rio Jordão. 所以施洗约翰就用非常大的爱心把他们带到约旦河，向他们施洗。 Mas muitas pessoas religiosas também desciam para ser batizadas. 那很多这个宗教人物也是去那边受洗。 A esse João dava um aperto maior. 这些宗教人士，这个什么施洗约翰呢，对他们就比较严格一点。 Tanto eram fariseus como saduceus que desciam para ali. 就是很多法利赛人跟撒都该人，他们都去那边受洗。 Que muitas vezes eram apegados à vida religiosa, mas vazios de Deus. 这些宗教人士呢，他们外表宗教是很虔诚的，但是他们属灵的生命里面是空的。 É uma coisa que nós temos que ter muito cuidado. 弟兄姐妹，我们真正要这方面要很小心， Não sermos religiosos demais, 不要让我们外表好像很宗教，像很有宗教的， cheios da religião 好像我们充满宗教的行为， e vazios de Deus. 但是里面没有神， Cheios da religião 充满宗教， e vazios do Espírito de Deus. 里面是没有圣灵的。 Temos que ser cheios do Espírito de Deus. 我们是必须让圣灵充满的。 Quem pode glorificar a Deus para todo 我们 sempre? 可以说荣耀神吗？ Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. 神的名是被称颂到永远。 É por isso que Deus se alegra em ver vocês alegres aqui. 所以你知道吗？我们天父很喜悦看到我们是在他里面是喜乐的。 Eu fiquei muito contente em ver vocês alegres. 我看到你们很喜乐，我也是很喜乐。 Eu creio que o pastor Chang, como pastor da igreja, ele fica muito alegre em ver vocês alegres. 我相信张牧师成为你们的牧师，看你们喜乐，他也很喜乐。阿门。 Amém? Agora pense como fica alegre Deus. Deus como fica alegre numa hora 你 dessa. 知道我们的天父看到我们喜乐，你知道他多么喜乐吗？ Então você pode glorificar o nome de Deus aqui nesse 我 lugar. 们说，我们来荣耀神的名。 Porque vocês estão cheios do Espírito de Deus. E Não o- cheio da religião, mas 因 cheio do 为 poder de Deus. 充满圣灵的人，就会在圣灵里面有喜乐。阿门。 Amém? Então, eles vinham para Yohanan. Vamos chamar Yohanan? Hoje vocês 我 vão 们说 falar em 约翰 hebraico. 呐，就是施洗约翰。 Amém. Vinham para Yohanan
e ele imergia aquelas pessoas. 所以他就很多人就到施洗约那边，他就向他们施洗，他们受洗是整个进入水里的。 Como um simbolismo que ao mergulhar naquelas águas, eles abandonariam, isto é, sepultariam seus pecados nas águas. 哎，你知道吗？当受洗的时候，整个人进入水里的意思是什么？把我们过去的罪恶过患都什么，都把它埋葬了。 E surgiriam das águas 啊，从水里出来的时候， como uma nova pessoa. 成为一个新人。 Mas quando Yeshua se aproximou de Yohanan, 啊，当耶稣去遇见施洗约翰的时候， ele não se aproximou para sepultar seus pecados nas águas. 耶稣去被受洗，不是要埋葬他一切的罪恶， Ele não se aproximou para nascer de novo. 他不是去被受洗要重新成为一个新人， Mas ele se aproximou para um divisor de tempo. 他去那边受洗是把这个时间分出来， Quando ele entra Fantuan. nas águas do Jordão, 他进入约旦河水里， Yohanan chega assim para ele e diz: 那施洗约翰跟他说， Você sabe, Yeshua, que Mas quem eu- era para me imergir era você. 耶稣说，不是施洗约翰说，其实是我需要被你受洗的。 Eu não sou digno de estar nesse momento contigo aqui. 我不配得在这里与你相会， Mas para que se cumpra o desejo de Deus. 但是我在这里是要遵行神的旨意。 E naquele momento da imersão de Yeshua, 当耶稣被施洗约翰施洗的时候， desceu o Espírito de Deus sobre Yeshua. 天上就降下圣灵在耶稣的身上， Em forma de uma pomba. 就像鸽子，圣灵就像鸽子降在耶稣的身上。 Diga assim comigo em hebraico, em forma de uma Yoná. 啊，有那有那，em forma de 有那， Em forma de um Yoná sobre Yeshua. E na hora que o Espírito de Deus desce sobre Yeshua, 当圣灵降在耶稣的头上， tanto Yohanan quanto Yeshua, houve uma voz bem forte dos céus. 就是耶稣跟施洗约翰都听了一个很大的声音。 Se nós formos mais no literal em hebraico, 如果我们比较这样是用原文呢来讲，希伯来文， Este é o meu filho amado, no qual eu me alegro completamente. 就是说这是我的爱子，我非常的喜悦他，我完全的喜悦他。这样说， Amém. Porque nós seres humanos, tem horas que a gente dá dor de cabeça a Deus, não é? 你知道 Não 吗？ que Deus sinta dor de cabeça, estão entendendo a expressão? 我是 humano， O ser humano desobedece a Deus. 你知道吗？我们人不顺服神是给神很头痛的。 Deus coloca a gente para cá e a gente vai para lá. Ele Sem coloca a só- gente para cá e a gente 神 vai para 说 lá. 孩子走这边，我们偏偏就走这另外一边。 Mas Yeshua nunca deu trabalho ao Pai. 但是耶稣从来没有给父神头痛过， Foi exemplo em tudo. 他真正是完全是一个非常顺服的模样， Obedeceu em tudo, 他是完全的顺服天父， ao ponto de morrer na cruz por nós. 甚至是完全顺服为我们死在十字架上。 Porque Yeshua poderia dizer assim: Pai, eu te obedeci em tudo até agora. 然后他这个耶稣讲说，天父啊，到现在我都完全的顺服你。 Mas morrer na cruz pelo povo, 然后耶稣可以讲说，但是为这些百姓死，哎呀，不要吧， não dá para mim. 这个重担太大了。 Mas ele fez isso? 耶稣是这么做吗？ Não. 没有。 Até a oração que ele fez, 当他做那一个祷告， ele disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. 他说：“父啊，如果是可以的，你把这个杯拿掉。” Claro que ali é uma expressão, né? Porque quando a gente toma o cálice com vinho, na presença de Deus, a gente está confirmando a aliança. 你知道吗？当我们用杯喝这个酒的时候，我们是在确认一个立约。 E ele disse: se possível, passa de mim esse cálice. 他在讲说，如果可以把这个杯拿掉，这个是， Mas logo ele completa: não, mas que seja feita a tua vontade. 但是呢，不要按我的意思，是按你的旨意。 E ele fez a vontade de Deus.
最后他是遵行父神的旨意， fez a vontade do Pai. 他是遵行父神的旨意。 E olha o resultado aqui. 然后结果是什么 Estamos aqui.？结果就是我们这一群人在 Você 这里。 pode glorificar a Deus? 你可以荣耀神吗？ Você pode exaltar a Deus nessa 你可以 noite? 高举神吗？ Glorificado seja o nome de Deus para todos 神 sempre. 的名是要配得一切的荣耀到永远。 Como Deus ungiu a Yeshua de Nazaré com o Espírito Santo. 所以圣灵就高抹耶稣基督。 Quando Yeshua sai das águas, ele já sai totalmente na comissão do Eterno para libertar, para fazer segundo a vontade dele. 所以当耶稣从水里出来，圣灵充满他的时候，他是充满神的同在能力，去完成神所托付的使命。 Vocês vão entender o seguinte aqui, ó. Ele foi ungido com o Espírito Santo 他被圣灵高抹， e com poder. 充满能力， Diga assim comigo, com poder. 充满能力。 Mais forte, com poder. 来，大声一点，有能力。 Amém. 阿门。 Foi ungido com o Espírito Santo 被 e 圣灵 com 高 poder. 抹，有能力。 E já começou a operar milagres ali. 所以他开始出来的时候，神迹奇事就发生了。 Vocês vão começar a entender logo ali naquela festa de casamento. 啊，你们知道他第一次的神迹是在一个结婚典礼， Quando acabou o vinho. 当这个酒晚了， E a mãe chegou para ele falando que tinha faltado vinho. 玛利亚来说：“哎，耶稣，他们没有酒了。 Você já pensou numa festa faltar refrigerante ou suco? 你有没有看到一个大的这个宴席，没有果汁跟水跟汽水？ É para ficar agoniado mesmo, não é? 哎，你会真的觉得很不爽啊，很苦。 Nem suco, nem refrigerante, né? Nem café, né? Naquela que não tinha mais. 没有这个果汁，没有汽水，连咖啡都没有。 Quem gosta de café aqui? 这里谁喜欢咖啡的？ Eu não gostava muito. Depois que casei, pronto, até hoje é café de manhã e à noite. 哎，我以前单身的时候不是很，结婚以后就喜欢喝咖啡，到现在。 E na época de Yeshua, toda a base era o vinho. 那时候的时代呢，大家都是喝这个葡萄酒的， Não tinha o café nem o refrigerante, como tem todas as variedades hoje de 没有 bebida. 像现在我们这么多的选项。 E faltar vinho em um casamento judaico, já pensou? 在这个犹太人的结婚典礼，没有酒是很糟糕的。 Era dizer às pessoas que fossem embora. 哎，人就可能大家都要回家了。 Mas Yeshua gostava de festa. 但是耶稣喜欢宴席， Yeshua gosta de festa. 耶稣喜欢宴席。 Mas fazendo a observação, não festa mundana, né? 哎，不是世俗的， Mas uma 宴席 festa como essa que está acontecendo aqui nesse lugar. 哎，就像我们现在这里这样的一种的 festa 这样的宴席。 Ou vocês pensam que Yeshua era um rabino triste? 很多人觉得说耶稣是非常严格、伤心的。 Aquele rabino assim com o rosto todo fechado, assim. 哎，那一个拉比啊，整个脸就是和这个怎么讲？ Às vezes o pessoal pergunta assim, Cara Rabino, feio, né? você, Rabino, é um rabino alegre. 哎，他看到是一个喜乐的拉比。 E se o meu rabino Yeshua era alegre, por que eu não vou ser alegre? 哎，人家说你是喜乐的拉比，说我的耶稣是喜乐的，我当然做个喜乐的拉比嘛。 Então pergunta ao seu irmão, você está alegre? 说你是喜乐的吗？ Louvado seja o nome de Deus para todos 哎，我 sempre. 们真正荣耀神。 Meus irmãos, Yeshua faz quase 600 litros de água se tornar em vinho. 你知道吗？耶稣把600公升的水变成酒。 E aí o organizador da festa diz, normalmente o vinho bom é servido primeiro. Porque depois todo mundo experimentava o vinho bom, poderia vir outros vinhos de outras qualidades. 哎，这个主管宴席的人，人家说，人家通常把这个比较什么低级的酒先拿出来用。 Ele diz, mas dessa vez o vinho melhor foi servido no final. O vinho melhor foi servido no 通常好的酒先用啊，留好的再做，但是这一次是最后是留最好的酒。 Então hoje eu posso dizer que nós estamos tomando aqui o último vinho, o melhor vinho, o vinho de Yeshua HaMashiach, amém, mediante o seu pacto e o seu sacrifício no Calvário. 我们看到耶稣基督在十字架所立的约啊，他给我们带来就是我们的生命是上好的酒。
Quem pode glorificar a Eterno essa 哎， noite? 谁能来荣耀神？ Você pode exaltar o nome de Deus? 我们可以高举神的名，阿门。 E vocês estão alegres aqui sem tomar um vinho físico, mas o vinho espiritual. 哎，你看你们很喜乐，没有喝葡萄酒，但是我们都喝了属灵的葡萄酒， Amém. 阿门。 Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. 哎，神的名是被荣耀的。 Agora veja, quando Yeshua é ungido com o Espírito Santo, 当耶稣被圣灵膏抹， ele é ungido para fazer o bem. 他是要行善。 Claro que desde o seu nascimento que ele fazia o bem, 当耶稣出生以后，他就是在行善了。 mas ele começa a ir fazer maiores obras. 但是他现在做更大的事。 Esses dias nós temos estudado sobre renunciar, 我们不是讲说我们要舍己吗？ nos vaziarmos de nossas próprias vontades, 我们放下自己的意识， nos vaziarmos dos nossos próprios desejos. 放下自己的欲望。 Nós temos estudado como nos desprender da nossa própria vontade. 我们就是把我们自己的意识放掉。 Mas para quê? 为了什么？ Para sermos cheios do Espírito Santo. 就是要我们能被圣灵充满。 E sendo cheios do Espírito 当我 Santo, 们被圣灵充满， nós poderemos fazer melhor o bem. 我们可以做更多的善事， Nós podemos fazer melhores ações. 我们可以做更多的好事， Nós podemos tomar melhores atitudes. 我们可以有更好的态度， Nós poderemos tomar melhores decisões. 我们可以做更好的决定。 Louvado seja o nome do Eterno 我 para 们的 todos 神的名是要被 sempre. 荣耀的，阿门。 Quem pode glorificar o nome de Deus 我们 aqui? 这里，我们跟荣耀神的名吗？ Fazer o bem. 就是去行善。 Esse fazer o bem não é fazer o bem de uma forma comum. 行善不是我们一般人说做善事，不是这个意思。 Porque fazer o bem de uma forma comum é dever de toda a humanidade. 一般的行善是我们做人的本分， Mas este fazer o bem é fazer um bem cheio do poder de Deus para que vidas sejam libertas. 他这个行善是一借着圣灵充满，有能力来使人的生命被改变。 Então, nessa noite, diga assim ao Eterno: eu quero ser cheio do Espírito Santo. 今天晚上我们每个人跟说：神啊，我要被圣灵充满， Eu quero ser cheio do Espírito Santo. 我要被圣灵充满， Aleluia. Eu quero Aleluia. ser cheio do Espírito Santo. 我要被圣灵充满。 Eu quero ser cheio do Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, Espírito Santo em hebraico. 哎， Amém. 阿门！我要被圣灵充满。 Pode dizer isso a Deus. Pedir a Deus, porque a partir do momento que o Espírito Santo lhe envolver, você vai fazer coisas maiores ainda do que tem feito. 当你被圣灵充满，有能力，你就可以做更大的善事。 E nesse versículo diz: andou fazendo bem 他说他到处行善， e curando todos os oprimidos do inimigo. 他说医好被魔鬼压制的人。 Então diga assim: oprimidos. 你说被压制的人， Quantas pessoas no mundo não estão oprimidas? 你看这世界的人有没有许多人被压制？ Quantas pessoas no mundo não estão acorrentadas por problemas? 你有没有看到很多世上的人是被很多问题捆绑的？ Já procuraram ajudas em diversos psicólogos, 很多人找了许多心理学家， em diversos psicanalistas, 去找一些心理科的医生。 assistiram vídeos e palestras de diversas formas, 你去看 YouTube 看了一大堆的讲座， mas não conseguem libertar das opressões. 你没有办法被这些的压制啊，在那边摆脱。 Muitos se apegam à religião, 很多人去找宗教， mas a religião não consegue as libertar das 但 opressões, 是宗教没有办法释放我们这些问题， porque a origem da opressão, 因为这个压制的来源， apesar de muitas vezes ter origem em traumas, 可能是我们过去很多的伤害， muitas vezes traumas de infância, 可能是因为我们小时候的伤害所引发的。 mas quando eles são expostos, 但是当这些显明的时候， se aproximam as forças malignas 就让这个恶的这些的邪灵有机会。 e oprimem essas pessoas. 所以很多时候就是魔鬼的邪灵在这边压制。
E essas pessoas vivem anos após anos 这些人可能一年过一年，很多年的当中， e não conseguem libertar das opressões. 没有办法脱离这种魔鬼的压制， Não conseguem libertar-se dos males da mente. 他没有办法脱离里面这个坏的思想， Não conseguem libertar de males espirituais. 他没有办法这个脱离属灵的恶。 Há pessoas que guardam traumas da infância 很多人从小时候的到长大的时候，还记得小时候的伤害 e anos após anos esses traumas só vão aumentando. 如果没处理，一年过一去，接着的这些的伤害是越来越大， Os problemas só vão aumentando. 这些的问题也越来越大， A situação vai só piorando. 这些的情况是越来越糟糕。 E cada tempo que se passa, aquela pessoa vai se tornando cada vez mais escravo daqueles problemas. 那时间过得越久，这个人就成为这个问题的奴隶。 A lei do pecado e da morte opera sobre essas pessoas. 这个死亡跟捆绑，这个死亡跟罪的律就在这个人的身上来捆绑。 A gente chama de Hukat Agoi em hebraico esse problema. Hukat Agoi 胡嘎达贵是这个希伯来文 é a lei de opressão das nações. lei das opções， Opressão das nações. 这就是列邦的捆绑的压制的律。 Muitas vezes as pessoas aparentam ser felizes, 你看很多人外表好像很快乐， mas quando chega em casa, 但是他回家后， os problemas voltam para a mente novamente. 他的问题就在他的思想展现出来。 Porque o inimigo de nossas almas, 因为我们灵魂的敌人 porque o inimigo da humanidade 就是人的敌人，是人的敌人， e seus agentes 跟他的使者， fazem tudo para oprimir as pessoas. 他是用很多的方式来压制人。 Mas há um rabino 但是有一位拉比， que nasceu em Belém 就是在伯利恒出生的， e que Deus o incumbiu de uma maravilhosa missão 神交托他一个奇妙的使命， que foi libertar os oprimidos pelo inimigo. 他就去释放这被魔鬼压制的人。 Diga assim, libertar 你说释放， os oprimidos 释放那些被压制的人， pelo inimigo. 被仇敌压制的人。 Mais forte, como se você estivesse pronto para uma guerra. Diga assim, libertar 你可以说这是要释放 os oprimidos 这些被压制的、 pelo inimigo. 被魔鬼压制的人。 Você tem sentido a presença de Deus desde quinta-feira à noite aqui? Sim. 啊， Tem sentido a presença de Deus desde quinta-feira à noite aqui? 你从星期四来到这里，你有没有去经历神的同在？ Se sim, Yoma? diga amém. 阿门。 Mas vocês pensam que Deus encheu vocês do seu espírito para nada? 你以为神的同在充满你是没有什么目的的吗？ Ele tem nos enchido para libertar os oprimidos. 他呼召我们，教导我们要去什么？使被掳的、被压制的得释放。 Então diga assim, libertar 你跟我说，释放， os oprimidos. 释放被魔鬼压制的人。 Amém. 阿门。 Agora em português, diga assim comigo, libertar os oprimidos. Mais forte um pouquinho, diga assim, libertar os oprimidos. O senhor agora em mandarim. 好，就是要释放被压制的人。 Amém. 阿门。 Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. 神的名是要被称颂的，到永远。 Yeshua começou a libertar os oprimidos dentro de Israel. 耶稣就在以色列当中释放被压制的人， Oprimidos que eram de dentro da religião 就是在宗教里面被压制的人。 e oprimidos que viviam a vida mundana. 有的人在世俗上的 Os 生活被 trazendo 压制的人， trazendo para a plena luz de Deus. Trazendo-os para a plena luz de Deus. 就是把他们带到神的光中。 Amém. 阿门。 Também, meus queridos irmãos, Yeshua também começou a curar pessoas fisicamente. 耶稣不但是释放这些压制的人，他也是在
医治人的身体。 Porque haviam pessoas que a partir da enfermidade física eram oprimidas nos outros lados da vida. 因为有些人因为他的疾病引发他其他的捆绑。 Vocês sabem que muitas enfermidades limitam as pessoas. 你知道吗？当一个人生病的时候，这个人就被限制。 E muitas vezes, por causa de uma enfermidade física, o lado psicológico também é acionado. 你知道吗？当人生病的时候，它会影响我们的这些情绪的。 Mas eu digo para você que Yeshua liberta. 我跟你说，耶稣都能释放。 Diga assim ao seu irmão, Yeshua liberta. 你可以跟旁边的弟兄说，耶稣都能释放。阿门。 Amém. Louvado seja o nome do Eterno para todo sempre. 神的名是要被永远称颂的。 E uma certa feita, Yeshua estava com seus discípulos 有一次，耶稣跟他的门徒在一起， e apareceu diante deles um cego de nascença. 有一个天生就瞎眼失明的人 E os discípulos, né, sentiram pena dele 这些门徒就很可怜他， e perguntaram a Yeshua, por 就问 que 耶 que 稣说 ele é cego? 他说：“为什么他是生出来就瞎眼呢？ Por que ele nasceu cego? 为什么他出生就瞎眼呢？ Será que foi seus pais que pecaram? 难道是他的父母犯罪吗？ Será que ele herdou o pecado de seus pais? 是不是遗传父母的罪呢？” Yeshua prontamente disse, 耶稣就马上回复他们： ele nasceu assim para que fosse manifesto a glória de Deus. 他出生瞎眼，因为要彰显神的荣耀。 Há muitos problemas que nós passamos 很多问题我们面对的， para que seja manifesto a glória de Deus. 就是让神能借着我们得荣耀， Para que seja manifesto o milagre da parte de Deus. 就是要神在我们生命中行神迹， Para que haja demonstração de poder de Deus em nossas vidas. 就要让神的大能从我们当中来彰显出来。 Então Yeshua disse, ele nasceu assim, 耶稣说，他虽然是这样出生瞎 para 眼 que 的， nele fosse manifesta a glória de Deus. 因为要借着他来彰显神的荣耀。 Havia uma tradição na época de Yeshua, 耶稣的时代有一种的传统， isso nós temos mais à frente escrito no Talmud, 在这个犹太人的倒木子的他们这个口传的干嘛的当中的里面的记载， Talmud Bava Batra 126a. 就是他们里面这个当中的第126章 e B, A 跟 B， que dizia o seguinte, 他这么说， que a saliva do filho primogênito 就是长子的口水， poderia abrir os olhos dos cegos. 它是可以打开瞎眼的眼睛。 Mas na época de Yeshua, nenhum primogênito fez isso. 但是耶稣的时代，没有一位长子行这种的神迹， Ele foi o primeiro e o único. 只有耶稣行了。 Então Yeshua, para mostrar que essa tradição, até a tradição era sobre ele, 所以在这个倒木子的这个里面写的传统里面，所记载的就是记载耶稣， ele cospe no chão, 他就把他的口水吐到地上， unta o barro com a sua saliva, 他就用土加上他的口水， passa nos olhos do cego 他就抹在这个瞎眼的眼睛， e mandou o cego lavar-se no tanque de Shiloah. 他叫他们去希罗亚池去洗。 Aí vocês, por que Yeshua não facilitou as coisas? 啊， Por que Yeshua não facilitou as coisas? 但是耶稣为什么不让这个过程简单一点？ Ele poderia ter feito como Bartimeu, colocasse a mão assim, disse, filho, a tua fé te salvou. 他可以说，就像跟巴迪买说你的信救了你，嘣就好了。 Mas Yeshua tinha um propósito diferente 但是耶稣在这里有不一样的目的， naquela cura, 那一个医治 para que Jerusalém soubesse o poder de Deus. 让耶路撒冷整城的人知道神的大能。 Quando Yeshua passou o lodo, né, nos olhos do cego, 当他用他的口水跟这个泥土抹这个瞎眼的眼皮的时候，
foi no período da festa dos tabernáculos, 那时候刚好他们是在庆祝祝棚节， que nós chamamos em hebraico de Sukkot. 就是以希伯来叫做 Diga assim, Sukkot, Sukkot， a festa das cabanas. 就是这个帐篷节。 No período da festa das cabanas, 在这个- Jerusalém ficava cheio de 在 gente. 祝棚节的时候，耶路撒冷都是客满的， Como também no período da Páscoa. 就像逾越节一样的，说都是客满的。 No período da Páscoa, 在客满这逾越节的时候， no período de Shavuot, 小夫 é o Pentecoste, 就是这个五旬节的时候， e no período da festa das cabanas. 还有这个祝棚节的时候， Mas até hoje é assim. 到今天还是这样。 Quando você vai para Jerusalém em uma dessas três 你 festas, 在这个3个大节庆的，你去耶路撒冷的时候都是客满的。 você vai ver que Jerusalém está repleto de pessoas de várias nações. 你会看到这全世界列邦列国的人都聚集在那里面， A cidade fica cheia. 这个城市是客满的。 E naquele período de Yeshua, a cidade estava cheia. 那个时代，耶稣行这个神迹，整个耶路撒冷是充满人的。 E tradicionalmente saía uma passeata 那很多人就会在外面行进， desde a região do templo 从圣殿那里出发， até o tanque de Siloé, 他们会走到希罗亚池， até o tanque de Siloá. 就是到希罗亚池。 Aqui essa foto que vocês estão vendo 你看到这个相片， é do ano passado. 去年我在以色列拍的， Aí são israelitas da tribo de Levi 这是以色列人立位族的 e da casa de Arão, 跟亚伦的后裔， com trombetas de ouro 他们用这个金trombeta 怎么样？ trombetas de ouro 这个金号角，金号角 e com os vasos para a água de libação, 还有这什么？你看这个金炉金火炉 para pegar água no tanque de Shiloah. 他们都会去希罗亚池取水。 Enquanto uma passeata repleta de pessoas iam para buscar essas águas, 你会看到有一群这个人行进，从圣殿到希罗亚池要去取水。 o cego também ia para o tanque para lavar os seus olhos lá. 然后这个瞎眼的人也是跟这些人行进，要到希罗亚池什么洗他的眼睛。 Meus irmãos, eu não sei como o cego chegou. 我不知道这个瞎眼的是怎么走到那里。 Eu não sei se ele pediu ajuda 他可能说：“我看不见，你帮帮我吧。 ou se ele foi colocando as mãos na parede e perguntando onde é que eu estou até chegar lá. ”或是去摸墙壁说：“我要这希罗亚池怎么走到那边？” Yeshua, ele esperou a atitude do cego, meus irmãos. 啊， Yeshua esperou a atitude do cego. 其实耶稣在等候这个瞎眼回应耶稣的态度。 Dando uma pausa importante aqui. 这里有一个很重要的事， O Eterno tem muitas coisas boas para nós. 我跟你说，神预备很多美善的东西要给我们， Muitos milagres para nós. 神预备很多神，为我们预备很多神迹。 Mas muitas vezes ele testa a nossa boa vontade. 但是他常常在试验你是不是有心去回应。 Se há uma atitude da nossa parte. 他要知道我们回应的态度， Então é importante que haja um primeiro passo da nossa parte. 你知道吗？我觉得我们常常要走出那第一步的态度行动。 Yeshua poderia ter curado o cego no mesmo momento. 神可以，耶稣可以说啊，啪医治了，可以这么做。 Mas ele queria ver a atitude daquele homem cego. 但是他要看这个瞎眼的人他的态度的回应， Yeshua estava em uma parte de Jerusalém 因为耶稣已经在耶路撒冷的一部分， e mandou o cego para uma outra parte de Jerusalém. 耶稣在这边，他差派这个瞎眼要走到另外一端。 Ele não se preocupou como o cego iria chegar lá. 他也不担心说，哎，这个瞎眼的人怎么可以走到那个池那边？ Mas ele esperava a atitude daquele homem. 但是耶稣在期待这个人有应当的态度，
Muitas vezes você diz assim, Eterno, eu quero ser usado por ti. 很多人说神啊，我要让你使用， Eu quero ser um instrumento na tua presença. 我要成为主你的一个工具。 Mas precisa tomar uma atitude. 但是你要有应当的态度， Precisa primeiro tomar um passo à frente. 你要踏出那第一步， Precisa se dispor. 你要把你自己说我在这里。 Às vezes você diz assim, oh, Eterno, eu quero ganhar muitas almas para ti. 很多人说主啊，我要赢得很多的灵魂， Mas quando o pastor convida para você se dispor para a obra de Deus, 但是牧师邀请你说你要不要出去一起同工？ você não toma atitude. 但是你说啊，我不能，你没有态度 Deixa para depois. 啊，我现在不可以，以后看看。 Então é preciso tomar uma atitude. 你需要有一个态度。 Muitas vezes queremos um milagre em nossas vidas, 我们都期待我们生命中有神迹， mas precisamos tomar uma atitude para que o milagre aconteça. 但是我们需要有应当的态度，让神迹能发生。 Vocês lembram do estudo de ontem, 你觉得记得我们昨天的教导吗？ que nós falamos sobre a travessia do Mar Vermelho? 我们说这个以色列人要过红海， Deus não disse assim a Moisés, olha, você vai se aproximar do mar, vai orar, o mar vai abrir e você vai passar. 神不是说啊，你要走进红海，到红海面前你就祷告，祷告的时候就会红 Ele 海就会 disse 开。 isso. 他不是这么说， Deus disse isso. Pergunta Isso- ao seu irmão, Deus disse isso? 耶稣是这么说，这个神是这么说的吗？ Não. 不是的， Ele só disse, diga ao povo o quê? Marche. 他说叫百姓继续向前走。 A atitude do povo era marchar. 百姓应当有的态度是向前走， O dever do povo era marchar. 百姓的本分就是向前走。 E o dever de Deus era abrir o mar. 那神应当做的部分，就是他走到海的时候，海就会打开。 Deus já sabe o que ele vai fazer. 神知道他要做的是什么， Mas ele espera o que você vai fazer. 但是他在期待你怎么回应， Que atitude você vai tomar? 你要有什么态度， Que posição você vai tomar? 你有什么立场， O que você vai fazer por ele? 你想为神做什么， O que você vai fazer pela obra dele? 你想为神的工作做什么。 E na hora que você tomar atitude, 当你有自己应有的态度的时候， você vai ver o milagre 你 acontecer. 就会看到神迹发生。 Você vai ver a bênção de Deus vir sobre 你 você. 会看到神的祝福就临到你的生命， Louvado seja o nome de Deus para 神的 sempre. 名是要永远被称颂的。 Vocês lembram de hoje de manhã, quando nós falamos sobre a cura da mulher do fluxo de sangue? 你记得我们早上讲那一个血漏的女人被医治吗？ Quem lembra faz assim com a mão. 你还记得血漏的女人被医治吗？ Quem lembra do exemplo que eu fiz tocando ao tzitzit do talit do pastor Chang? 你记得我用那一个说他怎么来触摸那个耶稣的衣襟吗？ Se a mulher tivesse ficado em casa, ela teria sido curada? 如果那个女人自己关在家里说我要耶稣的医治， Se ela ficasse chorando, murmurando na casa de seus parentes, Nem ela só- teria sido curada? 如果她关在家里跟亲戚的家里，整天在那边埋怨、在那边哭，她会得医治吗？ Com certeza não. 我跟你讲，绝对不能得医治。 Mas ela tomou uma atitude. 但是她采取一个态度， Eu irei romper a multidão 我要去到群众的当中， e tocarei no talit de Yeshua. 我要接近耶稣，至少去摸他的 Porque 衣 se 襟。 apenas tocar no talit dele, serei curado. 就是我摸到他的衣襟，我必得医治。 Então você vai tomar atitude? 你要不要有这样的态度？ Vai tomar atitude. 你要有这样的态度。 Amém. 阿门。 Louvado seja o nome de Deus para sempre. 神的名是应当被持守直到永远的。 Amém. 阿门。 Então aquele cego foi ali pelas ruas de Jerusalém, foi se aproximando. 你看那一个瞎眼的，不知道跟那个人就一直走到希罗亚，希罗耶。 Essa gravura do lado de cá, essa imagem do lado de cá, 左边的这个相片 é uma imagem feita pelo Instituto do Templo em Jerusalém. 啊，这是以前他们在研究圣殿的一个画 Lembrando como era essa passeata. 啊。你看那时候他们的行进是怎么样 Lembrando como era esse cortejo. 啊？你看他们这行进的这个次序，当时是怎么样发生的？
Do outro lado, vocês estão vendo eu dentro do tanque de Siloé. De Siloé. 哎 Do outro lado. 另外那一边是这个希罗亚池 Esse tanque tem água. Está seco ali, mas é momentaneamente. 你看它本来是有水的，现在这个下面是干的没有水。 Agora você vai dizer assim comigo, em hebraico, Breihat 布雷卡 Ashiloah. 哈希罗啊， O hebraico dele está bom, pastor. tá bom né？ Agora eu preciso melhorar o chinês. Sim. Mandarim. Amém. Estava rindo com a minha esposa, tentando pronunciar algumas coisas, mas não consigo. Né? O hebraico de vocês estão bem melhor do que o meu mandarim. Então diga assim comigo mais uma vez. Breihat 布雷哈 Ashiloah. 哈希罗啊， Esse nome Ashiloah, diga assim comigo, Ashiloah, 你跟我说哈希罗啊， é aquele que é comissionado. 就是被呼召的， Aquele que é enviado por Deus. 就是被差遣的， É aquele que é impelido por Deus. 就是被神差出去的。 Então Yeshua estava enviando o cego para um lugar que era ligado a ele mesmo. 就是神耶稣叫这个失眼的人要去属于他的地方。 Alguns historiadores chegam a dizer que Salomão foi ungido nessa região. 有一些历史学家说，所罗门就在这里也被膏抹。 Nessa foto vocês estão vendo a minha esposa. 你看我的妻子， Este caminho é um caminho antigo, inclusive foi escavado algumas áreas dessa área. 这是一个旧路呢，在讲说那个水经过的地方。 Se o cego veio por este caminho, 如果这个瞎眼是从这条路走的， não era um caminho tão fácil para chegar ao tanque, 是不容易走到希罗亚池的， devido ser uma área pedregosa. 因为是很多石头的。 Vocês estão vendo essas escadas de tábua? 你看有没有很多这个木板的这个楼梯？ Facilita mais para a gente andar. 就是要给我们走路比较方便， Mas não seria tão fácil para o cego. 但是给这个瞎眼的人不容易啊！ Vocês estão vendo esse israelita de origem da casa de Arão? 你看这些都是亚伦的祭司的后裔，他们在这边取水。 Pegando água para libação. 篱笆上 Para limpeza espiritual. 这个他们取水要做这个属灵的洁净。 E você está vendo aí uma multidão de israelitas, não é isso? 你看后面很多以色列人， Agora vamos voltar o tempo atrás. 我们就回到那个初代 Época de Yeshua. 耶稣的时代， Cheio de gente também. 许多人充满的人， Todo mundo esperando ali o sumo sacerdote vir pegar as águas. 大家在等这个祭司来这个池取水， As águas de libação. 就是洁净的水。 Mas também vinha o cego. 他那时候看到这个瞎眼的人在那里， O cego se aproxima. 瞎眼的人就走到希罗亚池， Veja que há degraus ali até chegar embaixo. 就是从上面走到下面。 Era fácil para um cego? Se ele escorregasse do primeiro degrau, caía completamente dentro do tanque. 如果瞎眼从上面一掉下来，就直接掉到池里面了，就完蛋了。 Mas ele vai se aproximando. 那他就 Diga 慢 assim 慢慢慢， comigo, vai se aproximando. 他就慢慢走进希罗亚池， Se dobra, pega a água, 然后他就继续就取水， passa em seus olhos. 然后就用这个水抹他的眼睛。 A primeira vez que ele passa água em seus olhos, 他第一次抹他的眼睛， ele não deu para ver as imagens corretas. 他不是看得很清楚， Vê a imagem um pouco distorcida como fosse árvores. 看起来有点模糊 Ali foi um teste para ele. 啊。 Foi um teste para ele. 这是给他一种的考验 Ele pensou, então não fui curado não, vou voltar. 这个医治没有完全的， Às vezes a gente toma uma atitude 有时候我们有一个信心的态度， e quando chega no meio do caminho, 但是在这个中间的时候， faz como Shimon que faz, como Pedro. 好像这个我们走到半路像西门一样。 Você lembra de Pedro no Mar da Galileia? 你记得这个彼得在加利利海， Os discípulos já morrendo no meio do mar. 大家就在那个这个海中那边呼喊。 O pastor Chang esteve no lugar 我们有去这个加利利海过 que，o piloto do barco para, 然后那个船主就会停留在加利利海的中间， bem no meio do mar. 就是在加利利海中 E，diz que é o lugar aonde ali encontrou Yeshua com seus discípulos. 就是那里耶稣跟他的门徒相遇的地方。 Mas pastor Chang, o barco que a gente para no meio é grande, né? 我们
我们坐到这个船在这个加利海的，那是很大的船， Na época de Yeshua, o barco era bem menor. 但是耶稣他们的船是非常小的， E Yeshua deixou os discípulos irem adiante. 他就让门徒先向前面走。 Quando os discípulos estavam mais ou menos 6,4 quilômetros de mar adentro, 就是他们大概从海边进入大概6.4公里的当中， quando eles estavam já morrendo, 当他们在那边划船， Yeshua vai ao encontro deles 耶稣去找他们， e se põe na dianteira do barco. 然后他就在船的前面， Eles com medo, achando que fosse um fantasma, 耶稣就走在水上，他们以前是鬼魂， começam a gritar. 他们就开始喊， Aí quando Yeshua diz, ah, Yeshua! 然后耶稣说：“是我耶稣。” Eles conhecem a voz de Yeshua. 他们听到耶稣的声音， Mas Shimon Kefá, como era muito, né, cheio de atitude e sem pensar, 这个你知道吗？这个彼得是非常冲动、有态度的，他就这么说。 se é você mesmo, Yeshua, Rabino Yeshua, eu vou até aí. 他说：“耶稣，如果是你，我要走水上到你那边去。” Ele tomou atitude, não foi? 他是不是有态度？ Saiu do barco 他真正走出船， e começou também a andar sobre as águas. 他真正走在水上耶。 Mas a atitude de Shimon Kefá durou pouco. 但是呢，他这个态度没有持久。 Aí vem uma segunda observação aqui. 这里我们看看另外一个备注： Na hora que tomar atitude, 当你有采取一个对的态度， não volte atrás. 不要退后了。 Porque se você tomar atitude e depois voltar atrás, vai ser pior do que nunca ter tomado atitude. 因为你用一个对的态度走到前面，你又走回来，比以前更糟糕啊！ Se tomar atitude, 你有态度了， você vai lembrar que só há uma palavra para você: 你要记得，你开始有态度的行动，就一句话： ir para frente, 一直向前走， continuar. 继续向前走。 Diga-se comigo em hebraico, Kadima. 嘎基玛， Kadima, todos juntos, 跟大家说 Kadima. 嘎基玛， Olha assim para o seu irmão e diz assim: olha, Kadima, 你要跟旁边对什么讲？嘎基玛， para frente, 只有向前走， adiante. 向前走。 Voltar atrás vai custar mais caro. 你说回头会付最高的代价。 Então Shimon Kefá, ele disse: não, vou tomar atitude, eu vou até aí. 西门说我要向前走， Desce do barco e 走出 começa a 船 andar. 开始走。 Mas quando vê o vento soprar sobre ele, 但是看这个大风海浪， vê as águas agitadas, 看的海浪那么汹涌， aí disse: Yeshua, vou morrer, agora não vou conseguir chegar aí. 他说：“哎呀，我走不去了，我会死掉啦，我走不到了。” Começa a se debater na água, 开始要跟这个水吵架了， começa a agoniar-se. 开始紧张了， Vou morrer, 我会死啦， vou desistir, vou desistir. 我要放弃了。 Yeshua se apressa até a ele, 耶稣赶快走到前面， toma-o pela mão, 就拉他的手， diz assim, em hebraico, Shimon Kefá, 他说：“西门， a sua fé tá devagar, tá muito pequena. 你的信太小了， A sua atitude só teve início, 你的态度就走一点点而已， mas não teve nem meio 那走不到一半， e nem teve fim. 没有走到完成。” Nessa noite você poderia dizer assim: eu vou até o fim. 你今天晚上要跟神说，我要走到完毕完成， Amém? 阿门。 Eu vou até o fim. 我要走到终点。 Yeshua só foi ressurreto de entre os mortos porque ele foi até o fim fazendo a vontade de Deus. 耶稣能从死里复活，因为他没有放弃，他是坚持直到最后。 Fazendo a vontade do Pai. 你就坚持完成天父的旨意。 Por isso que ao terceiro dia, Yeshua foi ressurreto de entre os 所以 mortos. 第三天，耶稣基督从死里复活。 Você pode glorificar a Deus por um momento? 我们是不是用这段时间来荣耀神，好不好？ Você pode exaltar o nome de Deus nessa 你开 noite. 始高举神的名， Glorifique o 哈利路亚 nome do Senhor aqui neste lugar. 高举耶稣为我们这么 Pode 坚 fechar os 持的 seus 救我 olhos e 们 glorificar a Deus. 我们来荣耀他，哈利路亚。 Glorificado seja o teu nome para sempre. 主啊，我们感谢 Glorificado, Deus, seja o teu nome para todo sempre. 主啊，你的名要被称颂直到永远。 Exaltado seja o teu nome para todo sempre. 主啊，我们要高举你的名，
到 Ó 永远。 Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. 亚伯拉罕、以撒、雅各的神 Em nome de Yeshua, 啊，奉耶稣基督的名， fortalece os nossos corações, 主啊，你让我们心里的力量刚强起来， para que possamos tomar atitudes 让我们采取态 e 度， não desistir. 一个信心的态度，而且是不放弃的。 Não ficar no meio do 我 caminho, 们也不停在半路， mas ir até o fim. 我们是会坚持到底。 Amém. 阿门。 E quando aquele homem lavou seus olhos a segunda vez, 然后这个瞎眼在这个池里第二次洗他的眼睛的时候， ele começou a ver. 他就开始看得非常清楚， Começou a ver. 他开始看见， Ver normalmente 正常的看见 o milagre de Deus tinha acontecido na vida dele. 神的神迹发生在他的身上。 Você crê no milagre de Deus? 你相信神的神迹吗？ Amém. 阿门。 Em todas as festas bíblicas, Yeshua fez milagres. 我跟你讲，在每一个圣经里面的节庆，耶稣都行了神迹。 Em todas as festas bíblicas,在- Yeshua libertou oprimidos. 在圣经的每一个节庆，耶稣释放受压制的人， E o nome de Deus foi glorificado para sempre. 神的名永远被高举， E o nome de Yeshua foi honrado para sempre. 耶稣的名被尊荣到永远。 Quem pode glorificar a Deus nessa 我们 noite? 现在可以来荣耀神的名吗？ Louvado seja o nome de Deus para todos 啊， sempre. 主啊，你的名是被荣耀到永远， Exaltado seja o nome de Deus para todos 主啊，你的 sempre. 名是被高举到永远， Glorificado seja o nome de Deus para todos sempre. 主啊，你的名受荣耀到永远。 Para fecharmos a mensagem, 我们要来结束这个信息。 Yeshua fez o maior milagre que nenhuma pessoa pode fazer com as suas próprias forças. 耶稣做了一个最大的神迹，世人靠自己的力量永远做不成的。 Yeshua estava na região de Naim 他在拿因的地方， quando via um funeral, 他看到有一个这样一个葬礼， quando via uma outra multidão. 他又看到一大群的人， Yeshua também vinha com a sua multidão. 耶稣的旁边也有一群的人， Uma observação: 一个观察， existem boas multidões 有好的群众， e existem as maus multidões. 也有坏的群众。 E muitas vezes 很多时候， Deus quer que a gente rompa as multidões, 神要我们红白撒一的目的， vença as multidões. 我们来胜过群众。 Existe aquela multidão que só dá palavras negativas, 有一些群众整天跟你讲负面的话， palavras de dúvidas, 让你常常怀疑， palavras de desistência. 让你想要放弃。 Esse tipo de multidão 这些的群众， você tem que vencer, 你要胜过这些人， você tem que romper 你要从这里 e garantir a sua vitória. 突破，才能得胜。 Quem pode dizer amém? 你可以说阿门吗？ Então diga a seu companheiro que está de lado, vença a multidão. 你跟旁边的讲说，你要胜过群众， Vença a multidão. 你要胜过群众， Em nome de Yeshua. 奉耶稣的名， Amém. 阿门。 Yeshua vinha com a multidão dele. 耶稣带他的群众， E vinha uma multidão de frente a Yeshua. 然后他面对对面的群众， Era uma multidão diferente. 是个不同的群众， Porque a multidão que andava com Yeshua 因为跟随耶稣的群众 era uma multidão alegre. 是一个喜乐的群众， A multidão que andava com Yeshua 跟随耶稣的群众 era uma multidão que aprendia a palavra. 是在学习耶稣的道， Porque Yeshua ensinava o tempo todo. 因为耶稣常常在教训他们， E muitas vezes, para descansar, 有时候他们休息的时候， ele tinha que dormir dentro do barco no mar da Galileia. 他们真正有时候就是睡在这个加利利海的船上， Mas se o povo soubesse, ia encostar com os barcos perto de Yeshua. 所以很多人这些百姓他们的船也停在耶稣的附近 Se na época tivesse jet ski, 如 jet 果 ski lancha, 有这个什么有水上三车是吧？水上三车，单车
Quando Yeshua estivesse no barco, tá？ ele ouviu o barulho das lanchas chegando perto do barco 所以 dele. 耶稣当的船一停下来，就听得很多旁边的船，就在耶稣的旁边， Então, por onde Yeshua andava, 因为耶稣到哪里， o barulho era muito grande. 就很多吵闹的人 O 带来。 barulho de agradecimento a Deus era muito grande. 有一些人是来感谢的， Era muito Baruch Hashem. 很多荣耀神的声音。 Diga assim, Baruch Hashem. 巴鲁哈sem， Glorificado seja Deus. 神的名是被荣耀的。 Amém. 阿门。 E Yeshua se depara com a multidão que vinha triste, 但是他看到对面的群众是非常伤心的， angustiada, 很痛苦的， chorando, 在哭泣的， porque o filho que cuidava de sua mãe havia falecido. 因为那一个儿子在照顾妈妈死了。 Aquela mulher chorava muito. 那一个寡妇是很伤心的，在哭泣。 A multidão chorava muito, 然后群众也与他一同在哭泣， com compaixão daquela mulher 甚至是怜悯这个女人， e também os conhecidos pela perca daquela pessoa. 就是为这个女人的失去在痛心。 Na época, quando um israelita falecia, 那时候，当一个以色列人有家人过世的时候， ele era colocado em como se fosse uma maca. 他就好像在一个担架上 E 面， era coberto com um talit, 用一个打力把它盖起来， coberto o corpo todo. 全身都被盖起来。 Então as pessoas andavam com aquela pessoa morta, 用那个担架，他们就扛着这个担架， e se fosse um homem, via a maca coberta com um talit. 就是这个担架有尸体，用布完全把它遮盖起来。 Até hoje o funeral dos judeus ortodoxos são assim. 到今天比较传统的这一些的拉比，他们还是这犹太人还是这样的在进行这样的葬礼。 E como a maioria de nós judeus enterramos os nossos mortos no mesmo dia, 我们犹太人就是当一个人死，我们当天就埋葬， antes que faça as 24 horas, 基本上在24小时内就要埋葬， então é muito choro no funeral. 所以这个当中是很多的哭泣。 E quando Yeshua se encontra com aquele funeral, 当耶稣面对这一群 Ele 要去 manda 参加 que- 葬礼的， ele manda que o funeral pare. 他说停下来。 Você já pensou você mandar um funeral parar? 你没有看到一个人说：“不要去葬礼，停下来。”你没有想看看？ É complicado, não é? 不容易，这个蛮复杂的。 Ninguém quer arrumar uma confusão dessa. 你不要去那边搞乱了。 Mandar um funeral parar. 你说：“停下，不要葬礼。” Yeshua pergunta sobre quem era o funeral e disseram é do filho dessa viúva de Naim. 耶稣问说：“就是个寡妇的孩子。” Ele olha para a mãe do jovem 他就看到这个死的孩子的妈妈， e manda ela parar de chorar. 他说：“不要再哭了，妈妈。 Só uma observação rápida. ”另外一 Aqui. 个观察， Quando há funerais, os psicólogos recomendam que o povo chore mesmo. 你知道吗？当我们在这样的在葬礼过程呢，心理学家说，你想哭就哭得厉害一点， Que é para poder expressar seus sentimentos. 把你的里面的伤心一直哭出来。 Não chorar é pior. 你不哭是更糟糕的。 Mas deixa eu lhe falar de uma observação 2. 但是我第二个观察， Naquela época, 在那个时代， haviam as pessoas que eram pagas para chorar também no enterro. 有一些是专门哭的人。 Então, quando o pessoal fazia aquele choro, aquele alarme, todos os demais choravam também. 所以有一些人是真哭的，也有一些是专家哭的。 Eu não sei se vocês são assim. Se vê muita gente chorando, chora também. 你是不是人看人家哭，你也会哭的？是不是那种的？ Então, muitas vezes os funerais, quando aquelas pessoas que eram pagas para chorar, começavam a chorar mesmo para valer o dinheiro. 你知道吗？有一群人，他们是付钱来带我们哭的。那一群开始哭的时候，其他人被什么？被带动哭的。 Aí a multidão chorava que não era brincadeira. 这个大家就开始哭了。 Aí Yeshua para tudo. 耶稣停止，停止。 Ele olha para a mãe e diz, não chora, mulher. 然后跟妈妈说：“女人不要哭， Precisa de muita autoridade
para pedir uma mãe que não chore no funeral do seu filho. 我跟你讲，你需要很大的全名跟一个失去儿子的妈妈、儿女的妈妈说，不要哭。 Quando a psicanálise, a psicologia pede que chore mesmo, Yeshua pediu para que ela parasse de chorar. 耶稣说：“你真正要不要哭了？ Mas Yeshua, ele poderia fazer isso, 他能这么做， porque ele foi ungido por Deus 因为耶稣有神的高莫 para 的能力， libertar, 他能释放， para curar, 他能医治， para fazer maravilhas. 他可以行神迹奇事。 E ele pega, coloca a mão sobre aquele jovem, 他用手按在这个孩子的身 coberto 上， com aquele talit. 用他的那个衣服。 E ele diz: Para ti eu te digo, jovem, 他说：“年轻人， levanta, 起来， levanta. 起来！ Agradeça o nome de Deus essa noite. 我们来感谢神的名， Louvado seja o nome de Deus para 神 todos 的 sempre. 名是被荣耀称颂的， Louvado seja o nome de Deus para todos sempre. 神的名是要永远被称颂的。 Você pode glorificar a Deus? 你可以荣耀神吗？ Você pode glorificar a Deus? 你可以荣耀神吗？ Enquanto você vai orando no seu lugar, o grupo de louvor se prepara para exaltar o nome do Senhor. 当你开始祷告的时候，敬拜团要带我们敬拜。 Amém. Comece a glorificar a Deus. 我们开始荣耀神的名。 Há alguém que ainda não aceitou Yeshua? 我今天要再问，有没有在我们的当中还没有接受耶稣成为你救主的人？有没有？ Que Roma. ainda não tomou a decisão para afirmar-se? 你还没有决定说我要请耶稣基督进入到我的生命中的人，有吗？ Amém? 阿门。 Se sim, pode vir aqui para a frente nessa noite. 你如果愿意，你今天晚上可以做这个态度出来。 Amém? 阿门。 Alguém nessa noite 今 que 天晚上， esteja passando por alguma opressão, alguma perturbação, 今天晚上我在说，你是不是常常觉得有一种黑暗权势在压制你的？ se você sentir de vir aqui para a frente, também pode vir. 你如果有，来到前面， Amém. 来到前面，来到前面，不要怕，弟兄姐妹，今天神在我们当中要拯救、医治跟释放，你要有好的态度，阿门。 Amém. Hoje é uma noite de salvação, de cura, libertação. Hoje é a noite, 你要有信心的态度，阿门。 É, amém. Pode ser, pode ser. Amém. Há alguém que esteja enfermo aqui nesse lugar? 有没有人有一些疾病，你都医不好的，长久的一种病医不好的？ Se tiver alguém enfermo, pode vir aqui à frente. 你今天有一个长久的病，还是你觉得都没有好，你可以来到前面。 Quem crer que Yeshua é o mesmo Yeshua do primeiro século? Levanta a mão. 你相信今天的耶稣跟初代行神迹的耶稣是同一位？ Amém. Então, se alguém enfermo, pode vir aqui para a frente. Se alguém sofre de insônia, 有些人是没有办法睡觉的， qualquer 常常 tipo 都 de 睡不着的。 perturbação psicológica, 你的很忧虑啊，心灵很紧张的人都可以出来哦，都可以出来，好不好？ não se acanhe e venha para a 不 frente. 要怕，不要怕，来出来。 Amém. E os demais vão glorificando o nome de Deus. 我们是要荣耀神的名。 Vai glorificando o nome de Deus 我 aqui 们 neste lugar. 我们有问题不是羞愧啊，temos problema não é vergonha, mas é para glorificar a Deus. Amém. 所以 Se ele ressuscitou um jovem, 耶稣能使人从死里复活， o seu problema para Deus é pequeno. 你的问题是很小的。 E ele pode fazer um milagre na sua 他今 vida. 天要在你身上行神迹。 Alguém que esteja passando alguma luta pesada familiar, venha para a frente também. 有没有人你觉得你家庭很大的征战？你家庭里面有很大的征战。 Amém. 阿 Amém. 门。可以在前面，不要怕。弟 Louvado 兄， seja o nome de Deus para todos 哈 sempre. 利路亚！ Glorificado é o nome de Deus para todos 我 sempre. 们要荣耀主的名，哈利路亚！ Exaltado é o nome do Senhor para todos 神 sempre. 的名是要被荣耀的。 Amém. Quem tem doença, quem tem enfermidade pode sair, viu? 有疾病的人可以出来哦，有病觉得说都不好，可以出来，神能医治啊！
Se você tem algo que lhe incomoda por muito tempo em seu coração, em sua vida, 我跟你说，如果你心中，你常常觉得有一个东西让你很不舒服，就是让你在打扰你很久了。 e você não consegue livrar-se desse problema, 你觉得你都不能摆脱你很久里面那个缠绕你的痛苦。 em nome do Yeshua que nós ensinamos sobre ele essa noite, 今天晚上我们所传讲的耶稣基督， você poderá ser curado hoje. 你可以被医治、被释放， Você poderá ser liberto hoje, 你可以被释放。今天晚上， para a honra e glória do nome de Deus, 来荣耀耶稣基督的名， para a glória do nome do Senhor. 是荣耀耶稣的名。 Amém? 阿门。 Se tem mais alguém, pode se aproximar. 弟兄姐妹，有的就出来， O grupo vai estar louvando a Deus 我们要在这边高举神， e no final nós vamos orar sobre vocês. 我们要为你祷告。 Não vamos fazer uma oração longa, 我们不会做很长的祷告。 porque enquanto eles louvam ao Senhor, vocês vão começar a ser curados e ser libertos em 我 nome 跟 de 你说 Yeshua.，我跟你说，当我们在荣耀神的时候，其实你有信心，神就在医治你了。 Eu pergunto a vocês que estão sentados aqui, 我问你，你们坐在下面的人， querem ser usados por Deus essa noite? 你们想要让神使用你们吗？ Diga amém. 你说阿门。 Então você vai ficar de pé 你要站起来， e você vai fazer como Yeshua. 你要跟耶稣一起同工， Vai estender suas mãos aqui para a frente 你要为这个来到前面的人，你伸手， e vai pedir que eles sejam curados, 你要奉耶稣的名 vão 为他们 pedir 求医治， que sejam libertos 让他们得释放。 e vão pedir que eles sejam cheios do Espírito de Deus. 你也要为神求神充满他们每个人。 Estenda a tua mão aqui para a frente 你向前伸手， e começa a sentir o poder de Deus agora. 你开始经历神的作为跟能力。哈利路亚！